Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, e especialmente para o casal. Enquanto o pastor estava pregando, eu estava olhando para vocês, e eu estava lembrando como é que começou, né? Ele falou, né, que eles resolveram esperar, né? Na verdade, eu acho que Deus é que ficou esperando eles, né? Mas, brincadeira à parte, acho que deu certo. Na plenitude dos tempos, como diz a Escritura, né? No tempo perfeito, o Senhor trouxe à existência o que não existia, o amor dele para esse casamento. E eu queria agora, nesse momento, em que nós vamos dar início à parte da troca de votos, e também da aliança, mas antes de chamar a aliança, ressaltar a importância de compreender o que é prioridade. Conforme já foi dito aqui, renúncia foi a palavra. Renúncia significa quando você é bombardeado por uma série de ideias acerca do amor, ideias acerca do próprio casamento, e você renunciar a essas ideias. Quando você vê um filme, quando você vai em outra cerimônia, quando você conversa com pessoas, com as pessoas principalmente que não comungam da nossa fé, e muitas pessoas tendem a pensar que essa cerimônia aqui é uma cerimônia para coroar príncipes e princesas do Senhor, e que o casamento, no caso este dia marcado, é o dia mais importante das nossas vidas. Na verdade, o dia mais importante da vida do cristão é o dia da salvação. E o segundo dia mais importante é o dia do encontro triunfal com o Senhor. Agora, para não dizer que não é importante, porque de fato é importante e é um marco, é algo que Deus está aqui realmente referendando e selando. Na verdade, esta cerimônia, ela é o início do casamento. Então, lembra que eu falei com vocês e falo com os jovens? O dia mais importante é o dia seguinte, né? A gente fica planejando, e aí eu conversando com os jovens, vocês gastam tanta energia na cerimônia e iniciam o casamento exaustos, já em crise no segundo dia. Então, eles estão em lua de mel, não estão em crise, porque gastaram tudo no dia da cerimônia. Então, é muito importante essa palavra que o pastor disse, da renúncia, da gente não estar seguindo os padrões mundanos, e seguir o padrão bíblico, de homem e mulher se unirem, deixarem pai e mãe se unirem, seriam uma só carne, até que a morte separe. Não é até que a cerimônia acabe. Mas agora é o momento que vamos dar destaque especial à palavra aliança, palavra que estes anéis que estão comigo aqui representam. E eu queria abrir então o texto de Mateus, capítulo 19, versos 4 a 6, para ler com os irmãos, e a gente dar início a esta parte do rito, que tem o seu aspecto civil e também religioso. Diz a Escritura no Evangelho de Mateus 19, versículo 4. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando a gente conversa sobre casamento, conversa sobre sexualidade até, que faz parte, é uma parte fundamental do casamento. A gente que trabalha com jovens fala sobre a sexualidade aprovada por Deus, e a Bíblia lá em Gênesis, já desde Gênesis, ela deixa claro que a sexualidade aprovada por Deus é entre homem e mulher, macho e fêmea, na língua hebraica, ish e shá, para que se unam e sejam uma só carne. E não há outra alternativa, senão a partir desta união. Então eu brinco com os jovens, quando a gente vai falar sobre sexualidade, sobre outros problemas como a fornicação, como a homossexualidade e outras questões relacionadas à sexualidade, das quais Deus abomina e reprova, a gente brinca, mas falando sério também, dizendo assim: não precisaríamos de nenhuma informação a mais, a não ser a que está em Gênesis.
A não ser que está lá, macho e fêmea, a partir da união. O que for fora deste padrão é pecado, seja qual for, macho, fêmea, antes da união, entendeu? É totalmente fora. Mas por causa do nosso pecado, do pecado do ser humano, a Bíblia não se furta em esclarecer qual é o padrão de Deus. E aqui então, nós vemos Jesus novamente sendo questionado por fariseus, e esses fariseus então tinham o objetivo de pegar Jesus na curva, né? Pegar Jesus desprevenido, para que conseguissem ali um furo teológico, uma afirmação contrária à lei de Deus, para tentar enquadrá-lo em algo que pudessem colocá-lo na prisão, ou desqualificá-lo, ou coisa do tipo. E Jesus, quando foi então perguntado por esses fariseus acerca do divórcio, ele respondeu qual é o padrão. O padrão é esse. Ele mesmo falou assim: vocês, fariseus, que conhecem a lei, mestres da lei, vocês não leram que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, homem e mulher? E aí ele continuou dizendo: vocês não leram lá que está escrito o seguinte, que por essa razão que Deus fez assim, é que o homem vai deixar pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne? Vocês não leram? Está falando para os fariseus. E aí Jesus, remetendo então ao padrão, ao modelo perfeito de Deus, Jesus faz uma conclusão e diz assim: assim, já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, conclusão, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então falar de união, casamento, falar desta aliança, é primeiro entender que Deus é um Deus de aliança. Não é um Deus de aliança e promessa, muitas vezes cantado, e às vezes, eu diria, até o conceito banalizado, porque ele tem promessa para mim, tem promessa para você, quem tem promessa do Senhor não morre, o pessoal fala por aí. É uma banalização do entendimento do que é aliança. E os primeiros que levantam a bandeira de que Deus é Deus de aliança e promessa são os primeiros que estão indo no cartório, que passam vergonha às vezes na igreja, aí vão no cartório, para ninguém saber, e se divorciam, até porque o mundo dificulta hoje, atualmente, a união. O mundo dificulta, é caro, difícil, burocrático, contrair o matrimônio com efeito civil, que a gente está, inclusive, realizando. E é muito simples se divorciar, muito simples sair com uma certidão lá de separado, divórcio, coisa do tipo. E barato até, comparado ao casamento. O que nós vemos é que o mundo cedeu para o pecado, ou o pecado cedeu para o mundo. Eu não sei a ordem das coisas, só sei que as duas coisas estão caminhando juntas. Mas Jesus não faz menção a isso em primeiro lugar, ele faz menção ao padrão de Deus. E o padrão de Deus é: o que Deus uniu, né, não separe o homem, ninguém separe. Portanto, o cartório não tem poder, veja, de unir, e não tem poder de separar. A sociedade não tem poder de unir e separar. O ser humano, na sua força, não tem poder de unir e nem muito menos de separar. E aí, este é o contexto do qual Jesus participa aqui. Depois eles vão ficar perguntando um monte de coisa. Jesus vai esclarecer muitos detalhes, mas o que fica para nós nessa noite, no que tange a aliança, é que Deus é um Deus de aliança, e que tem aliança com o ser humano, para fazer o ser humano multiplicar aqui na terra. A primeira aliança, eu diria, é esta aliança do casamento em Gênesis, é a bênção prometida ali, quando Deus, no capítulo 1, verso 28, diz assim o texto: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e encham a terra e dominem sobre tudo. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: cumpram o propósito pelo qual eu planejei vocês e criei vocês, e vocês vão cumprir este propósito a partir da bênção que eu dou e da multiplicação. Multiplicação, filhos o quê? Filhos, obviamente, biológicos, mas não apenas biológicos, filhos espirituais, filhos morais. Nós não fomos chamados para ter milhões de filhos e não cuidar deles, não ensiná-los. Filhos morais, filhos espirituais. A biologia humana, por causa do pecado, por causa da morte no universo, ela falha. E eventualmente pessoas nem filhos biológicos terão, mas ainda assim podem tê-los
de forma moral e de forma espiritual. O nosso maior compromisso no que tange a esta aliança, primeiro, é o que Paulo falou em Efésios, que grande é este mistério. E ele não estava se referindo a uma princesa tão bem vestida e um príncipe tão aqui preparado, tão com esse terno bonitão aí. Não, Paulo não está falando disso. Ele disse, me refiro a Cristo e à igreja. Então, esta aliança que Deus é o principal agente, garantidor, fiador da durabilidade desta aliança, que é até a morte. Esta aliança é para primeiro revelar o Criador e revelar o grande amor de Cristo e a igreja. O grande amor de um verdadeiro matrimônio que será celebrado em Apocalipse, na glória, quando estivermos lá. Então esta é a responsabilidade de vocês quando agora vão trocar esses votos. E vocês precisam entender que esta união, Deus é o fiador e só Ele pode desfazer. Não há espaço em hipótese alguma, nenhum tipo de argumentação ou sofisma que possa justificar o rompimento humano daquilo que Deus uniu. Primeiro porque não há capacidade, e óbvio porque não há argumento também. Mas ainda que se criem argumentos que se convençam as mentes com as mentiras, não há capacidade para se separar, somente Deus.